Olá! Está lembrado do termômetro infravermelho, que muito foi utilizado e muito se falou no início da pandemia? Esses termômetros? Nós temos aqui um procedimento para calibração do termômetro. Esse procedimento é baseado em todos os documentos do Inmetro e legislações nacionais e internacionais, como o DOC-CEGEC 009. Depois saiu o Guia de Termômetros Infravermelho, também uma orientação do Inmetro. O DOC-CEGEC 54, que é orientações para a calibração do termômetro. E também a Portaria 89, pois se estes equipamentos estão sendo utilizados para monitoração de temperatura das pessoas, ele tem que ser considerado um termômetro de classe 2, termômetro clínico. E para isso tem um procedimento de calibração, onde são anotados 3 medidas. A gente avalia o equipamento como um todo, a parte qualitativa, que são as teclas, as indicações visuais, as instalações, bateria, também a identificação tem que ser tudo levantado, número de série, marca, modelo, tudo que você tiver de informação do termômetro tem que ser colocado e isso tudo aparecer no relatório. E depois é feito 3 medidas em 5 níveis de temperatura, em 5 temperaturas. Esse é o padrão de calibração que a gente faz quando ele é utilizado para monitorar a temperatura de pessoas. Mas vou mostrar para vocês que esses termômetros ele também tem a opção de medir temperatura de superfícies. Então você altera aqui para medir temperatura de pessoas e você mudando aqui, alternando a função, você mede temperatura de superfícies. Então isso é uma utilidade muito interessante agora quando esses equipamentos começam a entrar um pouco em desuso. Lá na sua casa você pode medir, quem tem criança em casa pode medir a temperatura da água da banheira, a temperatura da mamadeira, temperatura de diversas superfícies também. Lá na assistência técnica, por exemplo, em equipamentos odontológicos, você pode medir a temperatura do compressor. Isso é um item bem interessante quando você vai ver, pode checar se a lubrificação do compressor está correta, se está boa. Dá para ver itens de qualidade do desempenho do seu compressor. Então tem várias outras utilidades nesse mesmo termômetro. Lá na padaria você pode checar a temperatura das estufas onde fica lá os salgadinhos e outros produtos lá na padaria. Então tem muita utilidade nesse termômetro. Só que a gente tem que manter eles com a calibração em dia. Então para isso a gente utiliza esse equipamento que é rastreado, ele possui também um certificado de calibração. Isso é muito importante saber os erros e as incertezas do seu equipamento. Assim também tem para o equipamento padrão. Então a gente faz a medida depois de ajustada a emissividade do termômetro. Tem que verificar também a emissividade do termômetro. Você seleciona a temperatura e aponta para o alvo. E depois faz essa anotação. Então vejam que está lá, estou simulando 36,5 graus, ele mediu 35,6 graus. A informação que vai para o relatório é a média de 3 medidas. E aí aparece dessa maneira aqui no relatório. Então nós vamos ter todas as informações do equipamento que está sendo ensaiado, as condições do ensaio, que é a pressão barométrica, temperatura ambiente, umidade relativa, que são condições que podem influenciar no resultado do ensaio. Depois nós temos a rastreabilidade e informações do equipamento de calibração, o padrão. E temos a tabela com a avaliação qualitativa e também a tabela onde é a calibração, que tem a média das medidas, a temperatura simulada, o erro e a incerteza. Então, com essas informações, você consegue
avaliar o desempenho do seu termômetro e ter o melhor aproveitamento com informações corretas, informações mais seguras que aparecem no leitor do seu equipamento.